Graça e paz, amados, amados do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian novamente passando aqui para gravar para vocês mais uma aula da Escola de Líderes. A partir de agora a gente vai propriamente gravar a 7ª lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Nós vamos começar agora a introdução da 7ª lição, que tem como tema o líder e a célula principal. Nosso texto bíblico base, Josué 24, versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vamos fazer uma oração antes, amados. Vamos orar, vamos pedir, né? Que o Espírito Santo de Deus possa estar nos conduzindo durante todo esse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças por termos chegado até aqui, Pai. Nós estamos nos aproximando do encerramento da Escola de Líderes, Pai. E nós queremos manifestar a nossa alegria por termos chegado até aqui. Né? E te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo continue nos orientando, nos instruindo, nos inspirando, para que possamos finalizar com êxito mais uma lição da Escola de Líderes. Fique à vontade em nosso meio, Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos? Então vamos lá. A introdução da 7ª lição da Escola de Líderes. A ateificação, um mundo sem Deus, fez o homem perder o temor a Deus. Ele achava que poderia liderar sem ser exemplo. Com isto, a liderança do homem foi enfraquecida, gerando o machismo no homem, criando a revolta na mulher, o movimento feminista e o liberalismo para os filhos. Urge que se restaure o sacerdócio. Um lar organizado é o sonho de Deus, e em sua infinita sabedoria, Deus determinou e estabeleceu ordem para que todas as famílias da terra fossem benditas, né, conforme está lá em Gênesis, capítulo de número 12, versículo de número 3, né, promessa de Deus para Abraão: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sendo assim, os membros da família desempenham um papel de vital importância para o bem-estar comum. Descreveremos a seguir a função dada a cada um deles. Então, número 1. Responsabilidades do sacerdote. O marido. Todo marido é um sacerdote diante de Deus. Porque o lar precisa de um sacerdote? Por que o lar precisa de um sacerdote? Porque o lar precisa de ordem. Por isso, todo sacerdote precisa reconhecer que a sua soberania depende da soberania de Deus na sua vida. Segundo Mehil Setenei, a palavra hebraica que traduzimos por marido significa, em parte, dominar, governar e também amo, Senhor. Como cabeça da família, o esposo é responsável pelo seu bem-estar. Por exemplo, quando Abraão e Sara enganaram a Faraó a respeito do seu casamento, o governante inquiriu a Abraão ao invés de Sara, que realmente havia mentido. Essa história nós encontramos em Gênesis, capítulo de número 12, versículo 17 ao 20. Feriu, porém, o Senhor a Faraó e a sua casa, com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abrão. Então chamou Faraó a Abrão e disse: que é isto que me fizeste? Por que não me disseste que ela era tua mulher? Por que disseste é minha irmã? De maneira que a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aqui tua mulher. Toma e vai-te. Então Faraó deu ordens aos seus guardas a respeito dele, os quais os despediram, a ele e a sua mulher e a tudo o que tinha. Então aqui é um episódio, né, quando Abraão mente, né, para o rei do Egito acerca da sua própria mulher, Sara. Ele alega que ela era sua irmã, quando na verdade era sua esposa.
Então, Faraó aqui, né, respeitando o casamento de Abraão, ele inquiriu Abraão ao invés de Sara, né, que realmente, nesse caso, havia mentido. Isso não quer dizer que o marido hebreu era um tirano, que gostava de mandar na família. Pelo contrário, ele assumia, né, melhor dizendo, amorosamente a responsabilidade pela família e buscava atender às necessidades dos que estavam debaixo de sua autoridade. A postura de Jesus em relação à sua igreja se constituiu em modelo para o sacerdote que deseja desempenhar bem seu papel de marido. 1.1 Responsabilidade do sacerdote, o marido. Exercer sua liderança. O marido é o cabeça da mulher, conforme Efésios 5, versículo de número 23. Desde o começo, Eva é conhecida como a mulher de Adão, conforme Gênesis 2, versículo 18. Ele tendo uma posição de liderança e ela de ajudadora. Essa liderança, de maneira nenhuma, deve ser autoritária, e sim ser exercida com amor, ouvindo e respeitando a esposa e suas opiniões, e cuidando da educação dos filhos, consolando-os nas adversidades e trazendo paz e segurança em todas as situações. 1.2 Amar a esposa. Efésios 5, do 25 ao 28. Ali está escrito: marido, amai as vossas mulheres. O amor do marido para com a esposa é um imperativo divino. O referencial estabelecido aqui para o amor do marido à esposa é o amor de Cristo pela igreja, de forma sacrificial, voluntária e sem desistir. 1.3 O marido deve prover alimento. Do suor do seu rosto comerá o seu pão. Gênesis 3, versículo de número 19. É do sacerdote a responsabilidade de trazer o pão de cada dia para o lar. Mas a função do marido não se restringe em prover o pão de cada dia, mas principalmente nutrir emocionalmente e espiritualmente sua casa. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que infiel, conforme 1 Timóteo 1, versículo 5, 18. Lembrando, amados, né, que a palavra de Deus diz no Salmo número 23, que bondade e misericórdia me seguirão e me alcançarão todos os dias da minha vida. Quando este homem, este sacerdote, ele é alguém submisso a Deus, né, que tem realmente o Senhor como seu pastor, como seu Jeová Raá, está escrito, né, que a bondade e a misericórdia vão seguir este homem, vão seguir este sacerdote, de maneira que ele vai poder prover com facilidade as necessidades do seu lar. Mas como vimos aqui, não apenas a necessidade de pão, mas nutrir as emoções e a parte espiritual, né? A palavra de Deus diz em Efésios capítulo de número 5, que o homem, o sacerdote, ele deve lavar, né, purificar a sua esposa pela lavagem de água pela palavra. Então é dever do sacerdote conhecer a palavra, manejar bem a palavra da fé, a espada do Espírito, né, que é a palavra de Deus, para que através dessa palavra ele possa também purificar o seu cônjuge. Então, não somente prover alimento, mas também trazer uma purificação para o seu cônjuge, né, uma limpeza através da lavagem da água pela palavra. 1.4 Proteger. Igualmente, vós, maridos, vivei com elas, né, com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, como sendo elas herdeiras, convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, conforme está escrito em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 7. O homem deve tratar sua esposa como companheira e parceira,
não como uma subordinada ou uma empregada. Portanto, o seu chamado é para ser protetor. Ele deve cuidar de sua esposa como seu próprio corpo, conforme está escrito em Efésios capítulo 5, versículo de número 28. A palavra dando honra fala tanto no sentido físico como emocional e espiritual. Uma curiosidade que eu tive a oportunidade de estudar, amados, ainda dentro dessa questão de prover alimento e proteger, conforme está escrito em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, né, que diz que aquele que não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que o infiel. Eu tive a oportunidade de estudar no original essa palavra cuidado, e eu acabei descobrindo que um dos significados para essa palavra no original em grego, né, está relacionado a deixar uma herança, né? É dever do marido estocar, né, guardar uma herança para que, em havendo a sua falta, se esse marido vier, esse sacerdote vier a óbito, ele precisa de antemão providenciar uma herança, providenciar um estoque de suprimento para que esse cônjuge possa ter todas as condições financeiras de se manter, de sobreviver, em havendo um óbito, uma falta desse sacerdote, desse cônjuge. É tão interessante, amados, que quando Jesus estava se despedindo ali na cruz do Calvário, ele só tinha um único discípulo do seu lado, que era João, juntamente com Maria, e ali Jesus se dirigindo a João, o discípulo que se considerava o discípulo amado, né? Jesus vai dizer para João: filho, eis aí a tua mãe. Né? Então, quando Jesus disse para João: filho, eis aí a tua mãe, era como se Jesus estivesse passando o legado dele para João, deixando uma responsabilidade para João de continuar o cuidado com a mãe de Jesus Cristo. Então, é como se Jesus, ali se preocupando, né, com esse cuidado, com essa proteção da sua mãe, Maria, ele então chama João e dá a ele essa responsabilidade. João, eis aí a tua mãe. A partir desse momento eu estou me despedindo, então cuide dela para mim. Cuide da minha mãe como se fosse a tua mãe, né? Porque eu estou partindo. Então Jesus aqui se preocupando com o princípio, né, e passando o bastão para João. Finalmente, 1.5. É dever do sacerdote, o marido, ser um exemplo do caráter de Deus. 1.5. O sacerdote deve assumir o papel de líder espiritual do lar, estando sempre aberto à reconciliação e à restauração. Ele deve transmitir segurança e, com ousadia, ministrar perdão, cura e proteção através de uma vida de oração. Amém? Então, esse marido precisa ser um homem santo, um homem temente a Deus, afinal de contas está escrito, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se esse homem for um homem temente a Deus, que procura obedecer a Deus e a sua palavra, ele certamente vai manifestar o caráter de Deus. E é com esse caráter que ele pode, então, assumir o papel de líder espiritual. E, claro, sempre aberto à reconciliação e restauração. Porque por mais que esse homem seja um líder modelo e tenha o caráter de Deus, isso não significa que não vai haver conflitos no lar, né? Afinal de contas, Jesus Cristo disse que quem amar esposa, filhos, pai, mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não deixar tudo e seguir a Jesus não é digno dele. Então, quando realmente priorizamos o reino e a Jesus, isso atrai muitas vezes conflitos, né? Atrai divergência de valores no lar. Até porque numa família, normalmente, os cônjuges têm personalidades diferentes, têm
comportamentos e até mesmo prioridades diferentes. Isso pode gerar conflitos, por mais que esse homem, esse sacerdote, tenha o caráter de Deus. Então ele precisa estar sempre aberto para que haja uma reconciliação, para que haja perdão e para que haja restauração. Ok? Então, quero parar por aqui. O item 1 e a introdução da lição 7 do módulo 3 da Escola de Líderes. Espero que Deus tenha abençoado você. Daqui a pouco a gente volta com mais uma aula. Beijo no coração.